já imaginou cultivar capim em seu jardim? Acha que isso pode dar certo? Eu sou Lúcia Borges, do canal Vida no Jardim, e vou te dar dicas muito legais para que você tenha essas incríveis plantas no seu jardim. Os capins, em geral, são consideradas ervas daninhas ou plantas para pastagem, pois elas são largamente utilizadas na agropecuária. Existem milhares de espécies de capins. Todas elas pertencem à família Poaceae, antigamente família gramínea. Inclusive as gramíneas, os bambus, trigos, arroz e tantas outras plantas que a gente cultiva são desta mesma família. São plantas muito rústicas, que tanto podem ser cultivadas pela beleza de suas folhagens, como também de suas inflorescências. Um cultivo muito legal dos capins é para conter áreas de risco, de erosão e de encosta, pois em geral eles têm um rizoma que se ramificam com facilidade debaixo da terra, que ajudam a costurar os terrenos que estão irregulares. Muito comum em estradas, quando vão ser cortadas montanhas e barrancos, colocarem capim para segurar esses barrancos. Em taludes muito íngremes também são ótimas plantas para serem colocadas. Nos jardins, como já falado, as gramas são mais utilizadas e a grama batatais é uma grama mais próxima do capim que a gente tem, inclusive é uma planta nativa brasileira. Mas os capins mesmo estão cada vez mais comuns sendo cultivados nos jardins. E são diversas espécies que a gente pode utilizar. Porém, comercialmente falando, são mais fáceis de serem encontrados 3 tipos de capins. Um capim que é muito bonito, escultural, que é o capim dos pampas. Inclusive, ele é nativo do sul do Brasil e os países da América do Sul, que é uma planta grande, bonita, que pode chegar até quase 3 metros de altura a sua planta, toda com a sua inflorescência. Em geral, precisa de áreas grandes e são colocadas em destaque. No vídeo que eu falei sobre plantas esculturais, eu falei desta planta também e vamos deixar o link aqui para que você possa assistir. Suas inflorescências podem ser cremes ou rosadas e brotam principalmente nas estações mais quentes. Começam a florescer no final do inverno, início da primavera, podendo chegar até o outono. Porém, nessa época, em geral, a planta fica definhada, fica feia e é interessante às vezes fazer uma poda para fazer uma renovação dessa planta. E essa espécie fica muito bonita então, em destaque como planta escultural, no meio de um gramado, às vezes um gramado muito plano, né? Criando às vezes um pampa, dá uma ideia de pampa, de grandes extensões. A gente coloca algumas touceiras desta planta, fica muito interessante a composição. Outras espécies de capins que estão sendo largamente utilizadas são os capins dos Texas. Tem esse nome, porém eles não são nativos dos Estados Unidos, e sim da África. Porém eles foram mais usados nos jardins nos Estados Unidos. Aí a gente vai ter 2 espécies, apesar de ter o mesmo nome botânico, elas são cultivadas de formas diferentes. O capim dos Texas comum, ele tem a folhagem esverdeada, uma inflorescência rosada, creme, fica lindo para fazer bordaduras, renques à frente de muros e paredes, ficam bonitos para fazer uma relva, porém ele não se destaca tanto do gramado, ele cria uma textura muito delicada, quando bate um vento, a inflorescência dá um efeito muito gracioso. A textura, o volume e o movimento dessa planta são incríveis na composição e ficam bonitos em maciços. E desta mesma espécie a gente vai ter o capim dos Texas rubro, que é mais usado do que o capim verde, pois ele, além de criar esse movimento bonito, esse volume gracioso, ele tem uma coloração vibrante e ele se destaca na composição. E essa variedade do capim, ele dá um efeito fantástico na composição, criando touceiras e maciços muito vibrantes. Sobre o cultivo dos capins, em geral eles são um pouco exigentes, nascem inclusive em terrenos com pouca matéria orgânica, pobres e arenosos, sem cuidados nenhum. E mesmo os que nascem espontaneamente, criam efeitos fantásticos. Olha que linda essa composição do canteiro central desta avenida. Então, resumindo, a planta precisa de uma terra comum de jardim, de sol e regas moderadas. Uma observação no cultivo é a gente fazer podas, principalmente algumas espécies perdem um pouco a força e o vigor após a floração. Então é interessante fazer poda, e no caso dos capins
dos Texas, às vezes a poda é drástica, deixando realmente a planta muito baixinha, principalmente nas estações mais secas, como também após a floração. Em geral, a planta se renova e se rebrota com muito mais vigor. E nessa hora também a gente coloca às vezes um pouquinho mais de terra, às vezes uma terra mais estercada para dar uma fortalecida na planta. A forma de reprodução dessa planta é também por touceira, divisão de touceira ou sementes, que se espalham espontaneamente no jardim. E é muito comum a gente ter um maciço ou uma touceira de capim e ele ir nascendo ao longo de outros canteiros. Agora, sobre o uso paisagístico, como já foi citado, vai depender da espécie que você estiver cultivando. Então, existem capins menores, como é o caso do capim do Texas verde ou rubro, que a gente vai criar maciços, que a gente vai criar renques à frente de muros e paredes, como aquelas espécies que são mais volumosas e mais esculturais, como é o caso do capim dos pampas. Nos jardins contemporâneos, eles estão cada vez mais presentes, criando composições muito interessantes e de fácil cultivo. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais dos jardins que podem ser utilizados para o jardim? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, visite nossas redes sociais, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado a cada vídeo postado. E até a próxima!